Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá tempo ainda, ó, se inscreve, a gente tem muita coisa boa vindo pela frente. Não sei se a gente pode falar, mas tem um convidado novo na semana que vem que já veio aqui e o pessoal gostou bastante, comentou bastante, ele tá de volta, mas não vou falar. Não vou falar, vou segurar. Semana que vem eles vão saber. Semana que vem eles vão saber. E a gente tem muita coisa boa ainda vindo pela frente, vários projetos, várias coisas, convidados novos também. E eu quero agradecer a vocês que estão orando por nós, que estão, de alguma forma, nos ajudando. Agradecer os nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66, do Cris e do Evandro. Então, se você está com um problema no teu carro, precisa fazer alguma manutenção nele, chama eles lá, que vai ser bênção, vai abençoar teu veículo. E tu vai ficar com o carro 100% arrumado, vai ficar top. A gente sempre leva lá. São bênçãos, são confiáveis, são da nossa família também. E eu quero agradecer o pessoal da Alga Móveis, o Clair e a Ana, que começaram essa parceria com a gente esse ano. Agradecer a eles pelo apoio e pela ajuda que sempre estão dando para nós. Você que precisa de móveis sob medida, precisa fazer alguma coisa, chama eles lá, faça um orçamento com eles, fala o que você viu no canal Seguindo Jesus. Tenho certeza que vai abençoar eles e vai abençoar também essa nossa parceria também. E hoje eu tô aqui com o nosso amigo Eric. Opa, Veio ajudar aqui nós. amém. Obrigado, Deus Eric. abençoe, gente, tudo bem? E quem que veio hoje? Hoje a gente tá com um convidado muito especial. Nosso querido irmão Oséias. Ele é daqui da nossa igreja do Maria Gorete, faz parte do nosso setor 5 aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, irmão Oséias. Obrigado. Que o Senhor venha hoje nos ensinar e venha nos auxiliar no que for necessário. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer desde já, a confiança dos irmãos de ter me convidado. E para mim é um prazer, uma honra muito grande. É que sempre é uma honra poder falar do que Jesus fez na nossa vida, né? Amém. O que o Com Espírito certeza. Santo fez e faz e continua fazendo na nossa vida. É muito prazeroso poder falar das obras que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. Não, é demais mesmo. José, obrigado por ter aceito o convite. Amém. Primeiro, eu já te chamei, acho que semana passada, né? Isso. Chamei semana passada, já aceitou, eu fiquei muito feliz e a gente vê que, assim, o nosso trabalho aqui não está sendo um trabalho, sabe, Em vão. em vão. Em vão. As pessoas estão vendo que tem seriedade aqui, a gente está falando de Jesus e a gente fica feliz por isso. Amém. Zé, conta para nós como que começou a tua caminhada com Jesus. Bom, hoje eu estou com 50 anos, faço daqui 2 meses eu faço 50 anos. Eu já nasci num lar cristão, em berço evangélico, né? Então, eu tive muita experiência com Deus desde a minha infância. E quando eu me lembro do dia de anos atrás, quando a minha memória volta a anos atrás, do tempo que eu era criança, eu sinto muita saudade, né? Saudade do meu pai, que já se foi, já partiu com Cristo, né? Sinto muita falta do tempo bom, né? Vamos dizer assim. E quando eu tinha, com 15 anos de idade, meu pai já tinha falecido, né? Eu dei uma desanimada na fé. Dei uma desanimada na fé, né? E então eu saí da igreja, né? Eu saí da igreja, vaguei pelo mundo por muito tempo. Por muito tempo eu vagando pelo mundo, com saudade de casa, né? Saudade de casa. Mas as mãos do Senhor me alcançou novamente, né? E hoje nós estamos aí, graças a Deus, servindo a Cristo, servindo ao Senhor Jesus e contando as obras que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Amém. Há muitos anos já. Graças a Deus. Zé, e com quantos anos? Com 15 anos que você se Com 15 distanciou? anos eu saí da igreja. E ficou até quanto É, tempo, mais ou menos? Se vocês me permitir, eu posso contar um pedacinho da minha história. Sim, pode contar. Pode. Um pedacinho Pode, do com meu certeza. testemunho, né? Espero que sirva para quem está ouvindo. né? Isso é interessante, né? Porque assim, não é relembrar, digamos, do passado e ver por Sim. um lado ruim, né? Mas eu vejo que muitas pessoas estão precisando Sim. de conselhos, pessoas que viveram muito tempo na igreja, Sim. e não só para jovens, mas para os mais velhos também, né? Exatamente. Eu não vejo o lado ruim, Uhum. né? Eu vejo o momento bom, a Sim. experiência
E o nome do Senhor foi glorificado nisso tudo, né? Amém. Com certeza. Com 15 anos eu saí da igreja, eu saí de casa, lá, saí da casa da minha mãe e fui conhecer o mundo, né? Conhecer o mundo. E eu posso dizer para vocês que quando eu tinha 22 anos de idade, eu pesava apenas 33 quilos. Nossa. Com 15 anos eu conheci o álcool, me aprofundei na vida do alcoolismo, né? Com 15 anos de idade. E quando eu tinha já 22 anos, eu só tinha 33 quilos. E eu passava meses e meses sem tomar um banho, Uhum. cabeludo, não trocava de roupa, eu não tinha onde dormir, eu dormia dentro de terreno baldio, eu dormia dentro do cemitério, Caramba. muitas vezes revirei lata de lixo para poder comer, né? Eu passei momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis. E eu posso dizer para vocês e para os ouvintes, né, posso dizer que a pior angústia que existe na vida de um homem é não ter mais a presença de Deus. É não ter mais a presença do Senhor Jesus. Os momentos difíceis da minha vida, que eu passei nesses lugares, dormindo e passando tempo, vagando pela cidade. Eu sou da cidade de Itajaí. Uhum. Vocês devem conhecer Balneário e Camboriú ali também, né? Sim. São 3 cidades vizinhas ali, né? Muitas vezes eu saía, ficava semana, eu saía de Itajaí, a pé, pegava a BR-101, passava por Balneário, passava por Camboriú, passava lá por dentro, voltava para Itajaí e fazia esse trajeto. Porque eu andava sem rumo. Eu não tinha mais alegria no meu coração. Eu não tinha paz, eu não tinha prazer na minha vida. Não tinha prazer na minha vida. Tinha família, tinha minha mãe, tinha os meus irmãos, mas eu não tinha coragem de chegar na casa da minha família. Não tinha coragem, tinha vergonha. Mas um dia, eu contei aqui na igreja Maria Gorete, acho que, se não me engano, semana passada. Um dia, eu estava com 22 anos de idade e comida ninguém me dava. Mas a maldita da bebida, todo mundo me dava. Imagina. Todo mundo me dava. Aonde eu ia, eu carregava uma garrafa PET de 2 litros de cachaça. Não. E um dia, Júnior, eu passei na rua de um bairro da minha cidade, estrada de chão, isso há 30 anos atrás. E eu passei numa esquina e tinha uma igreja de madeira muito grande. E eu me sentei do lado de fora da igreja. E eu fiquei ali sentado e tinha um pastor pregando. O nome dele era Pastor Dimas. E eu lá fora, naquela situação que eu estava, eu falei com Deus ali. Sentado, eu falei com Deus e disse para ele assim: Senhor, se tu me ama, se tu ainda tem uma obra na minha vida, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir. Eu já não suporto mais viver assim. Eu não suportava mais a minha situação. Não aguentava mais. Imagina. Os meus pés, irmãos, os dedos dos meus pés, eles eram abertos assim, ó, de ferida e inchado de tanto caminhar. E quando eu terminei de fazer essa oração, o pastor pregando lá dentro da igreja, ele lá com o microfone, ele falou assim, ó, você que está aí do lado de fora, e você acabou de falar, de pedir para eu falar contigo. Hoje, nessa noite, eu te falo, meu filho, eu ainda te amo. Glória a Deus. E eu tenho uma grande obra a ser realizada na tua vida. Se passou 30 anos. E hoje eu estou aqui. Pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, Uhum. né? Estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês, né? Com os ouvintes, compartilhar com todos e dizer a minha vontade. Eu tenho esse desejo. Eu não sei, às vezes, o que eu preciso fazer para me expressar e poder gritar com a minha alma, com o meu coração, para todos ouvirem, né? Uhum. Que Jesus é o caminho. Né? Jesus é a verdade, Ele é a vida.
eu não vejo sentido na nossa vida sem Ele. Não vejo sentido na nossa vida sem Ele. Eu não vejo sentido, eu não vejo razão para viver se não for por Ele. O irmão está me entendendo? Amém. Se não for por Ele, nada vale. É como um sino que tine. É como uma lata vazia que bate, só faz barulho. Uhum. Mas com Jesus na nossa vida, com o Espírito Santo na nossa vida, é diferente, não é? É diferente. É diferente. Se o irmão entra numa igreja e tem uma pessoa lá falando, sem a presença dele, sem ele ali, o irmão fica incomodado, vontade de ir embora, Discernimento do Espírito. se torna cansativo, não se torna. Aí você não fica ali, mas com Jesus tu fica, não fica? Com a presença do Espírito Santo tu fica, não fica? Tem fome. Tem fome, tem sede. E eu vejo que a nossa fome, a nossa sede tem que ser insaciável. A gente tem que sempre querer mais e mais. Eu te avisei. Não deixa eu começar a falar. Pode falar. Pode falar, meu Deus. Olha, em todos os testemunhos que é contado aqui, é um negócio que a gente sempre fica, meu Deus, sabe? Sempre Deus tem algo para falar com a gente. Sempre Deus tem algo para, sabe, para mostrar pra gente. E cada testemunho contado aqui, cada história contada aqui, a gente vê o poder de Deus. É. A gente vê o agir de Deus, que é totalmente diferente de pessoa para pessoa, sabe? Cara, é algo Transformador. 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 Falou tudo. Essa é a palavra. Exatamente. E assim, às vezes, você vivendo naquela situação que tu vivia antes, assim, qual o conselho que você dá para as pessoas hoje para não viver aquilo que tu viveu? Às vezes os jovens, assim, faz isso daqui que é só um negocinho, não vai acontecer nada. É só um cigarrinho, é só uma bebida, sabe? O que tu fala hoje para os jovens, assim, para eles, para entrar no coração da galera, para eles... Bom, eu posso repetir aqui, né? As palavras da palavra, as palavras da Bíblia, né? Uhum. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. É só que nem o irmão falou, é só uma pitadinha no cigarro. Uhum. Não troque Jesus por isso, né? Não troque Jesus por uma pitada de cigarro, por um golinho de bebida, não faça isso. Porque é um caminho quase sem volta. Yes. É um caminho quase sem volta, né? Jesus é muito mais, né? Uhum. Eu toco e eu canto também, só que eu sou mais do tempo antigo, eu sou do tempo da oliveira verdadeira, né? Bom. Hoje em dia, né, eles falam só uma dose, né? Uhum. Mas para você jovem que está me ouvindo, eu te digo uma coisa para ti. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Não há outro, né? Jesus é a dose mais forte que a gente pode ter na nossa vida, né? Então esse é o conselho que eu deixo para todos os jovens, não só para os jovens, né? Uhum. Para toda igreja. Toda igreja. Não volte atrás, né? Não volte atrás. Não olhe para trás, né? Prossigamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É como eu falei para os irmãos aqui, só Ele pode, né? Só Ele pode. Só Ele segura em nossas mãos, né? E realmente, Ele que tem que segurar em nossas mãos. Porque se nós segurar na mão dele, nós podemos perder nossas forças, né? Podemos soltar, mas Ele não. Se Ele segurar, Ele não vai te deixar cair. Não. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Não. Jesus é maravilhoso. E às vezes, desde sempre, tu sempre cantou? Quando que começou isso? Quando eu tinha 5 anos de idade, Começou cedo, então. meu pai era músico. Ah, Meu pai era músico. Seu pai tocava o quê? Eu tocava guitarra solo e violão, né? Eu não sei se o irmão Marcelo vai se lembrar, se os irmãos conhecem alguns grupos da antiguidade, que é a Trio Alexandre, Sim. que canta Oliveira Verdadeira, Oséias de Paula, esses cantores mais antigos, né?
Meu pai era convidado para tocar para eles. Olá. Ele era Sim, músico, sim. então, dos grupos. Ele era convidado. Ah, Algumas vezes ele ia, mas ele Uhum. era mais da igreja, assim, né? Mas tocava mais na igreja. E quando eles se reuniam para ensaiar, eu me sentava no chão e eu ficava olhando o jeito que meu pai tocava. Eu ficava olhando para os dedos dele. E quando ele largava o violão para ir conversar, tomar um café, eu ia lá e pegava o violão bem muito pequenininho, quer dizer, pequenininho ainda sou, né, irmãos? Muito pequenininho ali, eu botava o dedo e tentava fazer igual. Então, com 8 anos eu já tocava. Com 8 anos de idade eu já tocava violão. E tocou só, tipo, vendo assim mesmo? Só Ou olhando. alguém te... Não, só olhando. Só olhando? Só olhando. Ó. E depois o Espírito Santo foi me ensinando ali a tocar, né? Foi me ensinando a tocar. E eu ministrei louvor na igreja. Eu ministrei louvor na igreja por mais de 20 anos. Eu fui eu fui ministro de louvor, né? Uhum. Na igreja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Falar também para os músicos, para os ministros de louvor, Uhum. né? Essa palavra agora. O louvor, ele cura. O louvor, ele liberta. Né? Os irmãos já viram pessoas saindo naquele tempo era banco de madeira, Sim. hoje é cadeira, né? Uhum. As pessoas se levantando do banco para vir aceitar Jesus sem convite, só pelo louvor. Né? O louvor é uma preparação para a palavra. Né? E eu me lembro que nós, o grupo de louvor, nós nos reuníamos uma vez por semana, nós orávamos, nós nos consagrávamos para aquele momento ali. Para aquele momento ali. Né? Irmãos, e quando nós começávamos a louvar, a ministrar o louvor, eu não posso explicar com palavras para vocês. Né? Porque é só quem estava lá. Uhum. Né? A igreja parecia que flutuava. Né? Não tem como explicar. Cancerosos eram curados na hora do louvor ali. Né? Pessoas aceitavam Jesus na hora do louvor. Né? Mas precisa, eu vejo que precisa uma intimidade. Uhum. Precisa uma intimidade. Né? O louvor da igreja, não só da nossa igreja, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor, né? Da noiva do Cordeiro. Precisa de intimidade. Precisa de oração. que falta. É o que falta. Oração. E já que os irmãos tocaram no meu tempo de criança, Uhum. da onde eu vim, né? Eu me lembro que quando nós íamos para a igreja, eu tinha 8, 9 anos de idade, nós íamos para a igreja e o meu pai me pegava no colo, o que é lembrança, né? Lembranças boas, né? Ele me pegava pelo meu braço, assim, que assim me puxava, me colocava na sua canguta e nós íamos para a igreja. E de longe, era de pé, de longe nós ouvíamos o barulho da igreja e meu pai dizia para minha mãe assim, ó, aperta o passo que o culto começou. Vamos rápido que o culto começou. Mas quando nós chegávamos na igreja, o culto não tinha começado. O barulho que nós estávamos ouvindo era o barulho dos irmãos que estavam orando. Os irmãos todos de joelho, orando. E 6h30 começava a oração. Uhum. 7 horas nós começávamos o culto cantando. Resumindo, o culto, ele não começa na hora do louvor. O culto começa na oração. Uma igreja submissa ao Senhor. Na verdade, o culto começa quando tu sai da tua casa. Né? Então, resumindo, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Uhum. Sem oração, poder nenhum. Almas não se rendem, enfermos não são curados, milagres não acontecem na igreja. Então, temos que ter oração. É. O grupo de louvor, oração. Uhum. Né? Tem que ter oração. Eu entendo o que o senhor quer dizer. Eu também sou ministro de louvor. Uhum. E algo que eu tô na liderança do grupo de jovens da igreja que eu congrego, né? E eu congrego no Passo dos Fortes. E durante o período desses últimos... Vocês querem café? Ah, é. Isso, não vou tomar Durante esses café? últimos... Eu quero, mano, obrigado. Durante esses últimos... as últimas 4 semanas, Uhum. eu reparei algo. Eu fiz a minha primeira escala da minha igreja. E
Eu fui congregar lá há pouco tempo, eu congregava no nosso setor, aqui no setor 5. Eu reparei algo, que pessoas têm muito mais fome disso do que disso, É. do que do Senhor. E eu fui falar com os meus jovens, porque nós fazemos o nosso culto dos jovens todo sábado, e eu conversei com a grande parte que conseguiu estar nesse culto. Após o culto, a gente fez uma pequena reunião e eu coloquei coisas em pauta. Eu coloquei coisas que nós devemos ou não fazer. Hinos que devemos ou não ministrar, canções que devemos ou não cantar e o posicionamento que temos que ter para que isso venha acontecer. Eu comecei falando para eles que eles precisam ter uma vida em devocional ao Senhor, uma vida em intimidade ao Senhor, uma vida de oração, uma vida em jejum, porque não existe você ter uma vida no Senhor sem você ter uma base bem alicerçada. E eu coloquei para eles que é você demonstrar através das suas ações o seu caráter. Porque o que você está fazendo lá no teu íntimo, no teu secreto com o Senhor, o teu nível de intimidade lá é o que vai ser refletido lá na frente. Como se fosse um espelho. Sim. Eu disse, você não é um cartaz. Um cartaz não se move. Um cartaz é uma imagem estática, que está ali parada, estampada. Não, você não é um cartaz, você é um espelho, o qual vai refletir o que você tem no seu secreto para o seu Senhor. Concorda? Sim, com certeza. E eu coloquei para eles, isso eu achei muito legal, que quando eu expliquei para eles essa semana, eles abriram os olhos e eu assim, eles não é possível. Eu coloquei 4 pautas. O que é um hino um hino egocêntrico? O que é um hino evangelístico? Um hino de adoração e um hino de oração. E eu dei exemplos para eles. Eu coloquei exemplos de hinos que são egocêntricos. Eles, eu não acredito que esse hino é egocêntrico. Sério? Eu disse, sim, coloca a letra dele ali, tu vai reparar o que é, o que não é. De hinos evangelísticos. Eu disse para eles que o foco do hino evangelístico é que fala sobre o sacrifício da cruz, remissão de pecados e vai para morte e ressurreição de Cristo Jesus. E um hino de adoração é aquilo que exalta a grandeza do nosso Deus e relata sobre a sua soberania. E o hino de oração é um hino de intimidade, cujo qual o pai pode falar com o filho e o filho pode falar com o pai. Exatamente. E abriu a mente deles, cara. Aí, ó. É o que falta. Uma igreja que entenda verdadeiramente o que é um evangelho genuíno e uma vida de submissão ao seu Senhor. Intimidade, né? Intimidade. Intimidade. Sem intimidade, nada flui, Uhum. né? E a gente só vai ter intimidade conversando, né? Exatamente. Conversando. Ó. A gente se conhece há pouco tempo. O irmão praticamente não me conhece. Uhum. Mas para o irmão me conhecer a minha vida a fundo, a gente tem que conviver, nós temos que ter intimidade, Uhum. nós temos que conversar, né? Conviver um com o outro. Obrigado. É isso, é isso que a gente tem que ter com ele, com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Nós temos que procurar ter intimidade com ele. Assim, ó, de diferença que tu acha que tem, tipo, no que tinha no passado e que não tem hoje? Tu acha que é mais nessa questão de intimidade, questão de entrega, questão de, tipo, expectativa também? Porque eu vejo que hoje, assim, ó, muitas pessoas não vão em certos cultos porque certas pessoas vão pregar, ou vão procurar, digamos, a bênção em outras igrejas e ficam girando e... Essa questão de... na verdade, é um tema bem complexo também, né? É que essa questão de, hoje eu não vou porque o irmão fulano vai pregar. E tem um outro tema também, um outro assunto, que seria um culto infantil também. Não, hoje eu não vou na igreja porque é um culto Um culto infantil. infantil, só os pais que têm a obrigação de ir. O meu filho de 2 anos, se quiser, ele vai sozinho. Uhum. Né? Eu Culto não vou. infantil quase Não faz ninguém. sentido. Não faz sentido, né? Essa questão sempre teve. Desde o tempo passado. Sempre foi assim, né? A diferença que eu vejo do passado para hoje, às vezes eu até penso, fico até constrangido ou com receio de falar, porque eu toco muito nessa tecla, né? O irmão é meio chato com esse assunto, né? Uhum. Mas a questão que eu vejo que do passado para hoje é a oração. É o que falta. É a oração. É o que eu falta. vejo que tinha... Falta? É a diferença que eu vejo. Um exemplo. A cidade de Ilhota, deve conhecer? Sim. Eu sou de Itajaí, é do ladinho ali, né? Lá tem uma vigília
Se não me engano, ele nota assim, a vigília do bom samaritano. Não só lá, tem várias vigílias no país inteiro, Sim. né? O que que é a vigília hoje? A vigília hoje é um culto normal, durante a madrugada. O que que era a vigília do passado? O Marcelo vai se lembrar. O Marcelo, eu sei que tem já 65 anos, né? É brincadeira, é brincadeira. Nós temos a mesma idade, né? Nós temos a mesma idade. A vigília do passado era oração. A gente dobrava o joelho meia-noite, né? 3 horas da manhã não se levantava, né? Essa era a vigília do passado, né? E como eu falei para os irmãos, no passado era diferente o sentido de oração, né? Eu me lembro que na igreja, do passado, tinha 2 porteiros, né? Um ficava na porta cuidando ali, recebendo, recepcionando, e o outro andava no corredor da igreja até o púlpito e voltava para cuidar das crianças, para que ninguém atrapalhasse quem estava orando, né? Essa é a diferença que eu vejo, né? Porque hoje se faz culto de libertação, Sim. não é? Uhum. Se faz campanha para cura, não é isso? Uhum. Hoje se faz campanha até para ser batizado com o Espírito Santo. E o povo não busca. Hoje se faz campanha para tudo. É. No passado não era assim. No passado, terça-feira era culto de ensino da palavra. Mas tinha cura, tinha libertação, tinha batismo com o Espírito Santo, não tinha dia para isso acontecer. Não tinha dia. Na escola bíblica, se alguém se emocionasse um pouquinho, o fogo já pegava ali. Toda hora era hora. Toda hora era hora. Não precisava fazer campanha. Entendeu? Então, essa é a diferença que eu vejo do tempo do passado para o tempo de hoje. Essa é a diferença que eu vejo. E não que eu não goste, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu adoro ouvir, né? Até eu tenho várias músicas no meu celular, vários hinos, né? O louvor de hoje é diferente do louvor do passado. Muito diferente. O louvor de hoje, eu vejo ele mais pontado assim para adoração. E eu sou apaixonado por isso, né? O louvor do passado é um pouco mais diferente, né? É mais filho, eu estou aqui, filho, não desanime, filho... Voltado para a área da oração. Isso, os louvores de hoje são mais para adoração. E eu gosto muito disso. Sou apaixonado por adoração, né? Essa é a diferença que eu vejo. Essa é a diferença. A gente começou fazendo no nosso grupo essa semana. A gente colocou em pauta algumas questões e a gente está fazendo uma sala de oração. Agora, toda quarta-feira é o dia definido para nós fazermos uma sala de oração. E a sala de oração é um momento onde nós vamos nos separar do habitual, do nosso... Para a igreja ou para o grupo de... Para o nosso grupo de jovens. Ah, sim. A gente começou porque, assim, eu creio que uma liderança não tá ali para você dar papinha. Uma liderança tá ali para você começar a dar papinha, dar comida sólida e formar outra liderança. Esse é o conceito que eu... É uma sucrinha? Não, vou tomar. Assim que eu... o irmão é benção. Que é o quê? Aí sim. Eu creio nesse princípio, sabe? E a gente começou a fazer essa nossa sala de oração. E na sala de oração, o que a gente faz? Nós temos a leitura bíblica em ordem cronológica. E da leitura bíblica em ordem cronológica, nós vamos orar o texto que nós lemos. Nós vamos orar a respeito do que nós compreendemos sobre o que o Senhor falou conosco naquela leitura. Então, nós colocamos em prática, a gente começou a ler Gênesis, e cada um que estava na sala de oração fez uma oração em prol do entendimento do texto. E isso foi muito louco, porque nessa quarta-feira, quando a gente começou a orar, cada um, tinha pessoas que começaram a chorar na presença do Senhor, compreendendo o que leram. É a palavra. A palavra vivida em si, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu tá ouvindo a palavra, que tu tá lendo a palavra, tu tá compreendendo o que você tava falando e o que você estava lendo. O entendimento. E eu vi uma das orações que tava ali, porque um orava, outro terminava. Um orava, outro terminava. Uma delas foi: Senhor, muito obrigado, porque em meio à minha ingenuidade, o Senhor me encontrou.
aonde havia um defeito, o Senhor foi lá e fez novo. E a pessoa chorava, sabe? Chorava, chorava, chorava. E eu percebi o quanto você discipular pessoas na área da oração é importante. Porque nós dizemos, vai orar. Mas nós precisamos capacitar pessoas numa oração. Ensinar quem não sabe orar. É como se fosse uma Ave Maria, vamos dizer. Vamos pegar. Ali você tem um texto lido. Um texto lido. Um É. texto que você vai pegar e você vai decorar aquele texto. Mas é diferente de quando você sabe o posicionamento que você tem ou não tem que fazer. O que você deve ou não deve falar perante o Senhor. E obviamente, você colocar um coração na presença Sim. dele. É porque rezar, sabe o significado da palavra rezar? É oração repetitiva, Isso aí. repetitiva, né? Interessante que o irmão falou sobre a palavra, né? Sobre ler a palavra dessa forma, né? E vai uma dica, vai uma dica. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler a palavra de Deus de uma maneira diferente. Né? De uma maneira diferente. Sabe como é que eu leio a palavra de Deus em casa? Eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler a Bíblia, gosto de ler livro. Eu gosto muito de ler. É apto. É hábito. A Bíblia, eu gosto de me trancar num local e quando eu abro a Bíblia, eu estou lendo ela, mas é como se eu estivesse ali dentro, vivendo aquele momento ali, observando tudo que está acontecendo, entendeu? É diferente. Se colocando. Se colocando, se transportando para a história, né? É totalmente diferente. Tu vive uma experiência incrível ali, incrível, né? É diferente. Então, quando a gente for ler a Bíblia, sempre convida ele, né? Convida ele, me explica, né? Convida ele para ter entendimento, né? Por que tu está lendo, o que significa, né? E faça isso, você vai e depois me conta, né? O irmão Zéias a dica lá foi muito importante, é diferente. Uma vida em devocional e intimidade com o Senhor é importante. Sim. Eu li o primeiro livro assim que me fez realmente abrir a minha mente e entender que o Espírito Santo não é apenas o poder de Deus, mas é o próprio Deus. Foi o Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. Eu li 2 vezes. E esse livro, quando abriu a minha mente pro nível de todo dia o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. Mesmo não sentindo que ele estava ali. Bom Dia Espírito Santo. E algo que o Benny Hinn fala sobre ele estar lá, um momento de oração dele e ele falando, eu tenho que trabalhar, Senhor. Senhor, não, mas fica aqui mais um pouquinho. Ele tenta se levantar para isso, pensando, puxa, ele não, mas Não, fica mais um pouquinho. O nível de intimidade de um pai que quer o abraço, sabe? De um filho, Sim. que quer a atenção de um filho. E não só apenas um filho, mas como um amigo. E eu acho que por esses motivos, a igreja, no geral, tanto a igreja primitiva como a igreja da sua década, daí quando o senhor era mais novo, tinha um grau de intimidade maior. Porque se colocavam na presença do Senhor de uma forma diferente. Não o buscavam por prazeres. Porque uma igreja, vamos ser sinceros, a igreja atual, nos dias atuais, grande parte dela busca o Senhor não por causa do que quer ele, que tem fome dele. E tanto é que nós devemos orar justamente por essas pessoas. Mas o foco principal delas é tendas. É armar suas tendas e ficar ali estáticas. O nosso foco, a nossa meta, né? Nós temos 2 metas, né? Ganhar almas, né? E morar no céu. E morar com o Senhor Jesus, né? Eu vejo que essa semana, o Ricardo pregou, foi no domingo, foi no domingo passado, Domingo. o Ricardo pregou. E aconteceu um milagre na igreja. Deus realizou um milagre na igreja. Uma alma aceitou Jesus. Que benção. Esse é o maior milagre dos dias de hoje. Porque o maior milagre não é um paralítico levantar. O maior milagre não é o morto ressuscitar. Né? O maior milagre não é um canceroso ser curado. Não, não. O maior milagre é uma alma ser salva. Né? Então, o maior milagre aconteceu domingo passado na igreja. E eu vejo isso porque o Senhor Jesus,
ele deixou essas instruções para nós, né? Ele deixou, né? Nós temos que ganhar almas, né? Porque essa é a nossa meta. Nossa meta é chegar no céu e não sozinho, né? Não chegar no céu sozinho, levar mais uns com nós, né? É isso aí. Esse é o nosso objetivo, né? É, nosso objetivo Temos é que esse. pegar, né? Ganhar almas. Mano, assim, eu vejo, tipo, vocês falam, assim, de antigamente e como funcionavam as coisas, como Eu era. já vi que o irmão gosta de escutar a história de Aham. antigamente, né? Não, é um negócio que, assim, eu fico, cara, mas hoje, tipo, as pessoas não estão muito aí para as coisas que acontecem, né? Tipo, É, é só Milagre, milagre, e só milagre. vai. Vocês querem ouvir um milagre? Milagre, vamos Vocês querem um ouvir um milagre, milagre? né? Eu não gosto de ouvir, Bomba. Bomba. gosto de ouvir história de antigamente, então eu vou contar um milagre. E acontecia bastante? Tipo, todo Eu culto vou, assim acontecia? eu vou contar o que aconteceu comigo Eita, agora. nossa. Com a minha esposa, na verdade, né? Eu conto muito testemunho na igreja, né, Marcelo? Muito testemunho na igreja. E eu gosto de contar os testemunhos que aconteceram comigo. Uhum. Aconteceram comigo. Eu ainda não era casado, não era casado ainda, e a Janeide, minha esposa, ela foi acometida de uma enfermidade. Estava bem, em casa, tranquila, começou a passar mal, ficou muito ruim, emagreceu muito e foi levada para o médico. Os 2 rins dela parou de funcionar. Secou. Os 2 rins. O médico disse para minha sogra o seguinte: olha, levar para casa, tem 3 meses de vida. Ela só tem 3 meses de vida. Hemodiálise não adianta mais para ela. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E a senhora escolhe, quer deixar ela no hospital, mas eu aconselho levar ela para casa para passar esses últimos meses com a família, não tem o que fazer. E a Janeide foi para casa, a minha sogra. E naquela semana houve um congresso de jovens, né, na igreja que eu casei lá. E o meu cunhado, ele tinha acabado de se converter. Ele chegou em casa, fez o convite: olha, vamos na igreja, tem um congresso lá, tem uma pregadora lá que vai ser uma benção, a irmã Maquele Guércia, né? Vai uma benção, a moça lá, ela vai orar para os enfermos ser curados. Só que a Janeide já não andava mais. Ela andava carregada no colo. Não andava mais. Estava morrendo, né? Só que não existia carro por aplicativo, celular, era aquele tijolão grandão, se vocês se lembram disso, não vão se lembrar, né? Peguei o final, meu pai tinha um. O meu irmão tinha um que ele carregava na bagageira da bicicleta. Brincadeira. E eu me lembro que para levar ela na igreja, ela foi colocada sentada no bagageiro da bicicleta. Uma pessoa foi empurrando em pé sem a bicicleta e outra foi até segurando ela. Ela não andava mais. Para que fosse possível que ela chegasse. Para chegar na igreja. E ela chegou na igreja, a igreja lotada, muita gente, muita gente. Deus trabalhando no culto. E no final da mensagem, a pregadora falou assim: agora você que entrou aqui enfermo, você vai vir para frente. Os jovens estavam uma semana em consagração e oração na igreja. A juventude toda vai vir para frente, vai pôr a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Pegaram a Janeide e levaram até na frente. E a igreja, do lado do púlpito, tinha uma sala de 2 andares. Embaixo era o escritório e em cima era uma despensa da assistência social da igreja. E ela ficou ali escorada na escada da igreja ali. E começaram a orar, fazer oração e ministrar a cura. Mas de repente, tudo sumiu da frente dela. Uma luz muito forte se acendeu. E o Espírito Santo desceu na frente dela em pessoa, aquele ser. E ela não sabe explicar se era uma luz muito forte, um dourado, ou era um fogo que saía faíscas dele assim. Chegou na frente dela e falou para ela assim, ó. Detalhe, quando ele chega na frente dela, ela pensou que tinha chegado ela, que ela estava morrendo, né? Mas ele chegou na frente dela, olhou para ela e disse para ela assim, ó:
essa enfermidade não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado na tua vida. E naquele momento, esse ser, que eu acredito ser o Espírito Santo, saiu da frente dela, sobrevoou a igreja, e por onde ele sobrevoava, saía faíscas dele, assim, luzes, faixas de luz, e atingiam as pessoas. E as pessoas que eram atingidas eram curadas instantaneamente e eram renovadas com o Espírito Santo, e aqueles que não eram batizados com o Espírito Santo receberam o batismo com o Espírito Santo. Naquela noite, depois daquele culto, depois daquela oração, ela voltou para casa caminhando com as suas próprias pernas, chegou em casa, se alimentou-se, voltou no médico, fizeram todos os exames e Jesus curou ela, deu 2 rins novos para ela. Né? E esse é um milagre que aconteceu na minha vida, na minha família, né? Com a minha esposa. Né? Meu Deus. Jesus é o que faz milagre. Milagre meio... Isso daí é... Se eu fosse contar para os irmãos tudo que ele fez na minha vida, nós ia ter que amanhecer aqui. Deixa eu amanhecer, mas tem café. Nós ia ter que amanhecer. O que eu creio que falta é uma igreja que cresça no profético. Uma igreja que... Porque para você crescer no profético, você tem que ter intimidade com o Senhor. E falta ter discernimento sobre o que é o profético, necessariamente. Porque nós entendemos que o profético não tem a ver apenas com você declarar algo sobre uma pessoa, mas você declarar juízo do Senhor sobre aquela pessoa. E o juízo do Senhor trazer transformação ou condenação. Entendemos isso? Mas falta esse discernimento, porque muitas das vezes as pessoas creem que você ser profeta é você caminhar no profético é uma coisa, você ser profeta é outra. E você ser profeta é eis que te digo eu. Seja curado. Ou o Senhor manda te falar que você vai receber um carro, isso, aquilo, aquele outro. E não entende que o nível do profético, de você ser um profeta, é intimidade. Aquele que caminha com o Senhor. É aquele que prova e experimenta do Senhor. Sim. E pessoas hoje em dia, muitas vezes, deixam de caminhar no profético por banalizar experiências assim. Colocam experiências surreais do sobrenatural do Senhor como algo raso. Experimentam a graça do Senhor muitas das vezes e o abandonam. É o que eu falei na igreja há pouco tempo, que eu li Salmo 37, se eu não me foge a memória, versículos 5 e 4. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Só que depois, o salmista, ele continuando, ele fala assim, e confiar nele. Nova vida. Então, só entregar não adianta. Né? Tu tem que entregar, mas tu tens que confiar. E nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia Sagrada. Exemplos maravilhosos. E um deles é de Jó. Né? Jó entregou o caminho ao Senhor. Só que chegou na hora de confiar, ele confiou no Senhor. Não é verdade? Senhor, eu não fiz nada. Mas amém. Ele entregou e ele confiou. Meu Deus do céu, o homem ele era o mais rico da sua geração. Não é isso? O mais rico da sua geração. Em questão de minutos, ele foi à falência. Foi à falência. Os irmãos sabem que um camelo, ele tinha, acho que era 500 camelos? Acho que era camelos. Isso. 1000 camelos, 500 juntas de boi. 500 né? juntas de boi. Um camelo, se fosse nos dias de hoje, era uma BMW Zero. Ele era um dos homens mais ricos da sua geração. Tinha 10 filhos lindos. Perdeu tudo assim, num piscar de olhos. Foi o que ele fez? Eu vi nu. E nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Ele entregou e ele confiou. Então nós temos que entregar e temos que confiar. Diferente da mulher dele, né? Que entregou o caminho para o Senhor, mas quando chegou na hora de confiar, ela deu um passo para trás. Né? Amaldiçoou teu Deus e morre. Olha a tua situação. Não foi que ela disse para ele? Olha a tua situação, tu está podre aí, amaldiçoa esse teu Deus e morre.
Mas ele não, ele tinha entregado e ele tinha confiado. O que nós temos que fazer? Mas e o que o senhor acha a respeito de pessoas que recebem um milagre, vamos colocar uma proporção, no mesmo nível da sua esposa, vamos colocar assim, e abandonam o senhor? Vão apenas atrás do milagre, entende? Uhum. Vão lá, recebem o que realmente tem para receber da parte do senhor, o senhor as cura, Momento. um momento, também, né? e o abandonam. Depois desistem. Por onde Jesus andava, ele não andava sozinho. Não era só ele e os discípulos, né? Por onde Jesus andava, acompanhava Jesus uma grande multidão. Não é verdade? Uhum. Só que muitos daqueles que acompanhavam Jesus, que iam atrás de Jesus, era por interesse no pão e no peixe que ele multiplicava. Não é verdade? É. O pão e o peixe que ele multiplicava. Né? É assim que eu vejo essas pessoas que Nessa colocação, entendi. nessa colocação. E é verdade, né? É Sim. verdade. Porque no momento onde Cristo foi entregue à morte, elas estavam lá crucificando ele. Verdade. Os irmãos podem perceber que quem faz campanha de 7 dias, 7 quartas, 7 sextas, 7 quintas, sei lá o dia, né? Uhum. A maioria só vai no dia da campanha. Nunca Sim. mais. E É. nem recebe o Só negócio vai no ali, dia da ó. campanha porque só quer o milagre, Uhum. né? É assim que eu vejo. Deixa eu compartilhar algo com o senhor. Ih, desbloqueou. Desbloqueou. Desbloqueou uma memória ali no meio, chegando. Abriu o leque. Tem uma igreja nessa cidade que faz as campanhas, em específico. E essa igreja, quando as pessoas vão, né, no dia específico, elas vão e a igreja lota. A igreja fica com... A igreja tem capacidade para 2.000 pessoas, a igreja vai para quase 3, entende? Lota, lota, lota. Só que daí é feito toda a parte da campanha, toda a parte do culto ali. Chega na hora da palavra, as pessoas começam a ir embora. Bati meu ponto. Uhum. Isso não é um evangelho. É que tudo que acontece, todo milagre que acontece, ele tem que ser baseado na palavra. Uhum. Né? Tudo que acontece é pela palavra. E então na igreja, né, nós temos que ouvir a palavra, sim. Através da palavra a gente receber o nosso milagre, a nossa cura, né, a nossa bênção é através da palavra. Mas isso não seria uma falha também nossa? Que, vamos dar exemplo, eu, Eric, tô à frente desse trabalho. E na perspectiva desse trabalho, tô vendo que isso está acontecendo. A estratégia não deveria ser outra? Eu vejo assim, ó, eu quero deixar bem claro aqui, né, para todos que estão nos ouvindo, eu não sou contra a campanha. Não, sim. Muito pelo Uhum. contrário, muito pelo contrário. Eu acho muito bom, né? Nós temos exemplos na Bíblia, né? 7 mergulhos no rio e várias outras referências, né? Mas desde que ela seja sincera para quem está fazendo a campanha, né? Genuína. Eu não vou só no dia da campanha, né? É a campanha na quarta, não, mas tem culto no domingo, eu vou no culto no domingo, eu vou no culto na terça, né? E vou continuar a minha campanha. Então, eu não sou contra a campanha. É uma vida Tá. de devoção, né? Isso, É. exatamente. É. Exatamente isso. E acaba, na verdade, se tornando bem pessoal, na verdade, isso daí, né? Porque pode ser que o irmão receba e pode ser que o irmão do lado... Exatamente. Aí aquilo... tem que fazer o que Deus mandar. É no onde caso, né? entra a fé, É. né? Exatamente. Porque Jesus, o Senhor Jesus, se os irmãos forem perceber, todas as curas que ele fez, quando ele realizava os milagres, ele olhava para a pessoa e dizia assim, ó, vai em paz. Foi a tua fé que te salvou, Uhum. né? Então, aí é que entra a fé. Né, da Até pessoa, né? É a mesma coisa que eu comentei com os guris esse tempo atrás. Vai vir um irmão aqui na igreja e o irmão, ele é muito usado com dons e maravilhas. Ok, amém, o irmão porque o irmão buscou, porque o Senhor o capacitou. Mas não apenas o irmão. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor Sim. com dons e maravilhas. Sim. Todos nós. Basta com que a gente creia com fé na palavra do Senhor, colocando a nossa fé em prática, e vamos conseguir executar aquilo ali.
Porque ele falou em meu nome. Ou seja, não é uns ou os outros, é em meu nome. É. Vocês. Aí entra junto, em primeiro lugar, o que nós falamos, né? A oração. Oração, Uhum. intimidade. A oração. Tem intimidade, tem que ter oração, né? Uma certa vez os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram. Você falou, não, essa caixa de demônio aí só sai com jejum e muita oração. Foram cagada, pau. Muita oração. Quase levaram uma surra lá. É. Né? É isso aí. Eu vejo que hoje em dia, e não só hoje em dia, eu acho que sempre teve, né, isso daí. Mas é muito deixado de lado essa parte, tipo, parece que é vivido algo fora, sabe, tipo, como se Deus fosse um ser mitológico, resumindo, sabe? Tipo, É. como se não fosse eles não veem Deus como um pai, eles veem Deus como um ser, sim, que inalcançável, que a gente não consegue, sabe, ter acesso, que a gente não consegue, que, cara, eu não sei, sabe? E pessoas antigas já na igreja, que estão há, sei lá, 20 anos do mesmo jeito, da mesma forma, e não buscando algo a mais de Deus, sabe? Tipo, só ali, na igreja, Sim. no banco, sabe? Sem realmente entregar aquele algo a mais, assim, sem, sabe? Isso eu vejo que é algo... É, Eu tento, assim, sabe? Eu realmente, assim, eu tento ser diferente. Eu tento, cara, não me acomodar, sabe? Porque quando a gente se acomoda, a gente acaba vivendo algo superficial. Acaba vivendo algo que, cara, não tem muito sentido, né? Vira uma rotina, né? Vira aquela rotina, e tipo, Vira uma o culto da rotina, quarta, é. o culto do domingo, e às vezes, eu nem vou na quarta, né? Tô É como o cansado. irmão falou aquela hora, vira um compromisso. É, Eu vou lá porque eu tenho que bater ponto. mas ainda é compreensível que tenha pessoas, isso é fato, que tem pessoas com graus de intimidade com fome do Senhor ainda nos tempos atuais. Não, mas não, eu sou muito pequeno. Eu sou muito pequenininho. Em tamanho e espiritualidade, eu sou muito pequeno. Eu acho que tem pessoas que buscam mais do que eu, né? Uhum. Por que eu estou falando isso, né? Como é que eu posso te explicar? Eu não quero que os irmãos pensem que eu estou me colocando em um nível, Não. por Amém. favor. Eu sou Amém, pequenininho. amém. Desculpe cortar o irmão. Não, pode continuar. Não, eu te cortei. Ah. Mas eu creio que há pessoas no nível de intimidade ainda grandes, dos tempos antigos, creio. Mas eu creio também nas pessoas que se estagnam, naquilo que a gente conversou. Sim, Param na fé ali e se acomodam, tá tudo bem. sim. Mas, ao mesmo tempo, eu creio, vamos dar exemplo, vamos colocar o momento da adoração, que, como o senhor falou, hoje em dia os cultos estão mais direcionados nessa área, né? Uhum. Mas eu creio numa igreja que não compreende o que realmente é uma adoração. É. Que uma adoração, na verdade, nada mais é do que o teu momento de intimidade e devoção ao seu Deus. É. Você não tá indo para um culto. Isso, todas as vezes que a gente tá aqui, eu coloco isso em pauta. Você não tá indo para um culto para você ir lá e receber algo da parte de Deus. Você tem lá para você entregar algo ao seu Senhor, como forma de sacrifício a Deus. Sim. Porque você não vai ver nos tempos antigos ninguém indo ao templo sem ter uma oferta e entregando tudo que tinha nessa oferta ao seu Senhor. E se o Senhor quisesse, aí então sim o Senhor iria abençoar essa pessoa. Ele não é obrigado a te abençoar. Você que tem que ter a noção que ele é um Senhor e que ele faz se ele quer. O que falta é uma igreja compreender que, vamos dar exemplo, o momento da adoração não é um momento para mim apenas cantar, é um momento para mim compreender o que está sendo dito e para mim declarar aquilo ao Senhor. É uma entrega, né? Uma entrega. Independentemente se é, vamos colocar um hino atual como um hino antigo, um hino infantil. Quantas vezes eu fui constrangido com o hino infantil? A Larissa estava cantando um esses dias atrás lá que é do preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer essa obra feita, não só quando o tempo sobra. Constrange a gente, porque é uma verdade. E as pessoas não entendem que... constrange, né? Quebra a gente.
não entendem que o Senhor quer é uma vida em devoção, uma vida em intimidade, uma vida para você caminhar constantemente com Ele. Eu coloquei em pauta para os nossos jovens, o Senhor é pai. Sim. O Senhor é pai. Sou pai. É pai. Agora ele fala de boca cheia. Agora Eu sou pai. Pai. O senhor tem quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. O senhor tem contato diariamente com eles? Sim, O senhor conversa com eles diariamente? sim. Ok. E se um deles ficar 1 dia, 2 dias sem conversar com o senhor, como o senhor fica? Triste. E foi o que eu coloquei para os nossos jovens. Porque com Deus a gente é assim. É. Por que que a gente permite se chegar nesse ponto de esquecer a intimidade com o pai? E perguntar como o pai tá. Ontem de madrugada eu tava trabalhando, daí era 2 da manhã, eu fui lá e mandei mensagem pra minha mãe. Disse, mãe, liguei pra ela. 2 da manhã, tu ligou? 2 da manhã. Liguei, Matava. liguei, liguei pra ela. Eu disse, mãe, ela disse o quê? Não, tá de Ela disse, sacanagem. oi, o que que deu? Eu disse, não, só pra te dizer que eu te amo. Tchau. Desliguei. Mesma coisa pro meu pai. É uma questão de você entender a necessidade Ué, de mas o senti- 2 da manhã, Não, horário, né, deixa eu Digão? falar, deixa eu falar. A intimidade que você tem que ter pelas pessoas e o carinho pelas pessoas. É, Porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. verdade. E é tão bom a gente. Obrigado, cara. É tão bom quando o filho expressa isso por nós, né? Por exemplo, o Samuel, o Pedro, né? A minha pequenininha Ana, Uhum. né? Daqui uns dias vai acontecer contigo. A Ana, ela tá a todo momento. Pai, eu te amo. Vem me beija. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. É o dia inteiro. E eu se ficar tu em não casa, ouve, é o dia inteiro. Então, se não ouvir, vai fazer falta. é. Né? Assim é com ele. Assim é o Espírito Santo. O irmão falou do livro Bom Dia Espírito Santo. Eu li faz muitos anos que eu li esse livro e falei na escola bíblica, né? Eu dei uma dica para os irmãos. Depois que eu li esse livro, todos os dias eu me recordo, a primeira coisa que eu faço. Faço a minha higiene, dobro meus joelhos, bom dia, Espírito Santo. Virou um hábito para mim. Virou um hábito. Eu não consigo sair de casa sem fazer. Foi o que eu te falei, lembra? A última vez que eu tava aqui com os guri, Não sei. eu coloquei, Foi o que eu te falei. eu coloquei em pauta isso. Eu disse, pega a tua Bíblia e coloca do lado da tua cômoda. Coloca do lado da tua cama ali. Tenha o teu primeiro momento do dia com o teu Senhor. Sim. É isso aí. Assim, ainda falei para os irmãos, irmãos, é diferente, tá? O dia é diferente. Eu acordo de manhã, dobro o joelho, bom dia, Senhor meu Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, querido Espírito Santo. Obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais um dia que tu me concedeu. Estou indo trabalhar agora. Me guarda meus filhos, guarda minha família. O dia é diferente. Diferente. Experimente fazer isso. Verdade. Então, nós estamos falando dos filhos, então quando a gente não escuta eles falar isso pra gente, pai, eu te amo, ou mãe, eu te amo, da mesma forma, é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus, né? Não deixa de conversar com eles, eles sentem falta, eles vão se entristecer também. Eu às vezes me ligo assim, tô em casa, faz um dia que eu não converso com a mãe. Como é que ela tá? Será que tá bem? E tem que ligar. Não, por que com a minha mãe tem que ser assim e com o senhor não? É verdade. A gente acha que às vezes a gente troca os princípios. Eu sempre falo na questão da rotina, né? Que a rotina acaba quebrando, assim, acaba, tu fica no automático. Então, Exatamente. quando você vê, tu passou um mês, tu só acordou, foi trabalhar, comeu, voltou para o trabalho, voltou para casa, dormiu, acordou, e é esse ciclo. E às vezes E às vezes tu vai na igreja. tudo aquilo que tu programou, que tu queria Não acontece. fazer, tu não fez. Sim. Agora que o senhor falou isso, eu pequei esse dia atrás, cara. Pequei. Quer que eu ore por ti? Pequei. Fiquei Ao corte. 5 dias, misericórdia. Ao corte. Fiquei 5 Eu dias. peguei. 5 dias na rotina, Uhum. corrida, e não tirei um tempo pro senhor. 5 dias. Daí, eu tenho um aplicativo, perdão, Tu quer derrubar. me perdoa. Tem um aplicativo no meu celular, e o meu aplicativo, ele é de leitura bíblica diária, né? Uhum. Daí lá eu tenho todos os livros da Bíblia, e desses livros eu coloco anotado
quantos capítulos eu li daquele livro. E daí ele vai me dar uma porcentagem. Você leu 10% desse livro, 50% desse livro, e assim vai, né? E eu fiquei 5 dias sem ter a minha rotina com o senhor. Tava acabado, sabe? Daí eu disse, eu vou abrir o aplicativo. Quando eu abri o aplicativo, colocou assim, você perdeu 5 dias. Olha só. Cara, daí eu disse, não. Daí ele colocou lá, você está de 20 capítulos atrasados. É que às vezes a gente bota os nossos compromissos na frente Sim. das coisas de Deus, né? Porque o tempo para Deus, eu aprendi isso com o pastor. E eu ensinei isso, sempre ensinei isso nas igrejas que eu dirigia, que eu cuidava. O tempo e o dízimo são igual. Vou dar um exemplo para ti. Né? O meu pastor dizia assim, ó, irmão Oséias, o dízimo é igual ao tempo. E vice-versa. Se tu não tirar, tu nunca tem. Sim. Assim é o tempo, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Tu não tem tempo, porque tu não tira o tempo. Né? Se tu não tirar, tu nunca vai ter. Então tu tens que reservar aquele tempo ali para Deus. Né? Já pegando o gancho, o dízimo é a mesma coisa. Né? Se tu não tirar, tu nunca vai ter. Né? É isso aí. Eu conversei também, acho que no primeiro podcast que eu fiz, eu coloquei isso em pauta também. Eu coloquei que a tua vida em devoção ao Senhor é o teu dízimo, é o teu momento de oferta ao Senhor. Porque não é só apenas com as tuas finanças, é com tudo que tens. 10% do teu dia é o quê? 2 horas. Se são 24 ali, 2 horas e meia, vamos colocar. Então, são 2 horas e meia de devoção ao meu Senhor, que eu realmente tenho que entregar a Ele todos os dias. Se são 10% de tudo, então 10% de todo o alimento que eu como, eu devo entregar algo. Entende? Eu posso ajudar uma pessoa com 10% da minha renda para ser separada para comida. O dízimo, eu entendo que é também tributado para ajudar o templo nas coisas necessárias do que o templo necessita, da manutenção. Sim. Mas também os necessitados. Então a palavra coloca tanto para você ajudar os necessitados como a igreja, a comunidade. Então se você quiser fazer as duas coisas, tá tudo bem também. Mas é você entregar tudo que você tem ao seu Senhor. Por completo, né? Por completo. É isso aí. E é um negócio que pega muito, né? Porque às vezes a gente tá nessa rotina no automático e a gente não acaba entregando o que a gente precisa entregar no caso, né? Porque, na verdade, nem se a gente entregasse tudo no nosso tempo, a gente não ia, né, pagar o preço que foi pago lá no Cruzidão. É algo bem... Eu acho bem bom, assim, a gente tá conversando sobre isso, porque a gente começa a lembrar de algumas coisas, começa a ver o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar. É interessante, né? Quando eu cheguei aqui, eu confesso para você, agora falando sério mesmo, antes eu estava brincando, quando eu falei antes da gravação, né? Sim. Que eu estava uma semana sem dormir. Nervoso Eu nesse tô, momento. faz 2 semanas sem né? dormir direito. Você é compreensível, meu amigo. E vocês me acalmaram dizendo que o assunto vai fluir e uma coisa puxa a outra. E realmente é assim, né? O Marcelo falou agora que nem por tudo que a gente fizer, nós vamos pagar pelo que ele fez por nós, né? Que Jesus fez por nós. E realmente. E eu vou te fazer uma pergunta para ti. O entrevistado sou eu, mas eu vou te fazer uma pergunta para ti. Tu entregaria a tua vida hoje à morte pelo teu filho? É menino ou menina? Menino. Menino? Marcelinho. Tu entrega a tua vida pelo Júnior. Marcelinho? Entrega, né? Olha, vou dizer uma coisa para ti. Se colocar um revólver na minha cabeça, olha, ou tu ou a tua filha, eu acho que eu entrego a minha vida. Eu acho que eu entrego. A gente não pode, como é que fala? A gente não pode afirmar isso, né? Com certeza. Não podemos afirmar isso. Na hora ninguém sabe, né? Tu entrega a tua vida, ou tu ou a tua esposa. Não sei. Mas ele não hesitou em nenhum momento, né? Exatamente. Né, meus irmãos? Nenhum momento.
E eu sempre falei isso, tá? Vou falar para vocês agora. Ninguém, Marcelo, como é que é o nome? Eric. Ninguém, Eric, nem o teu pai, nem a tua mãe, mas ninguém nesse mundo, meu filho, ninguém vai te amar como Jesus te ama. Sabe por quê? Porque o amor do teu pai não é igual ao amor de Jesus, né? O amor da tua mãe não é igual. Ninguém pode fazer por nós o que Jesus fez. Ninguém, né? O que ele fez por nós, meus irmãos, é isso que nós temos que viver, né? Quer ser crente? Uhum. Viva o evangelho da cruz, né? Reflita no que ele fez por nós, né? Veja tudo que ele passou, veja tudo que ele sofreu, para que hoje nós quatro pudéssemos estar aqui, ó, nesse momento, conversando, falando dele, do seu amor. E mais, né? E mais, ó, agora eu vou, eu estou indo, né? Mas vocês não fiquem tristes, não turbe o vosso coração, né? Creia, acreditem, creia em mim, creia no meu Pai. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar, né, para que aonde eu estiver, vocês também estejam junto comigo. Então, meus irmãos, ele vai voltar. Isso é fato, né? Ele vai voltar. Eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E se eu estou dizendo que eu vou voltar, eu vou voltar. Podem esperar, né? Então, essa é a nossa esperança. Ser grato porque ele fez por nós. Sobre o que o senhor falou agora, da parte do evangelho, de viver o evangelho da cruz. Eu, Eric, óbvio, a gente tá se conhecendo hoje, né? Mas o Marcelo e o Juninho também já sabem disso. Mas eu, Eric, sou alguém que ama o evangelho da cruz. E a ponto de realmente, se for necessário, eu abandonaria tudo pelo evangelho da cruz. Carro, carroça, tudo, bens. Porque eu sei que tudo que eu tenho foi ele quem deu, sabe? Uhum. Eu sei que o senhor entende isso. Sim. Sei que o senhor entende. E ontem eu tava no trabalho e eu tenho muitos momentos de intimidade com o senhor no trabalho, sabe? E tá lá trabalhando e do nada o senhor vem falar comigo. E ontem em específico eu tava ouvindo um hino chamado Eu Irei. E é um hino que faz referência a eu irei abandonar tudo por amor a ti, em prol do teu evangelho, porque eu estou seguindo o caminho, estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho para o Senhor. E é a base que falta em nós, junto com a oração. Uma igreja disposta a morrer, se necessário, por alguém. Porque nós nunca vamos estar no mesmo nível do Senhor, obviamente, nunca, nunca, nunca. Mas uma vida disposta a ser perdida, se necessário, em prol de uma outra alma. É o que Paulo fala. Senhor, se eu apenas tiver direito ao céu e eles não, maldito homem que eu sou. Eles precisam de ti. Mais eles do que a mim. Então, quem sou eu se eu não levar ninguém para o céu? Se eu não direcionar a palavra do Senhor a alguém, não mostrar o caminho. É o que o hino dos últimos dias está falando. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. É por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Porque ele virá. E não tardará. E não tardará. Está às portas. Imagina comigo agora. Imagina comigo. Já que nós estamos entrando nessa unção, imagina comigo agora, né? Nós estamos aqui sentados, porque eu acredito, esse é o Oséias, tá? Uhum. Particular meu. Eu acredito que segundinho antes da trombeta tocar, nós, os salvos, vamos ser tocados. Eu acredito assim. Alguma coisa nós vamos sentir, né? Então imagina comigo agora, né? A trombeta tocando agora, nesse momento.
Já pensou? Né? Esse teto aqui do estúdio aqui, ó, e vai sumir. E iria desaparecer. Né? E nós olhar para cima assim e ver Jesus voltando sobre as nuvens, com os seus anjos, chamando cada um pelo seu novo nome. Já pensou uma coisa dessa? E nós iríamos começar a flutuar aqui, ó, e ir de encontro ao Senhor. Já imaginou? Vindos, bendito do meu Pai. Fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Os irmãos conseguem imaginar algo desse tipo? Governar com o Senhor. Não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais tristeza. Detalhe, tá? Lá eu não vou pagar aluguel. Lá eu vou ter uma mansão para mim morar. Né? Aí nós vamos chegar lá, eu vou olhar para ti, Eric, valeu a pena, meu filho, valeu a pena. Esse momento vai acontecer. A qualquer momento, qualquer hora. Né? Ninguém sabe o dia nem a hora. É por isso que nós temos que estar preparados, gente. Preparados. Os irmãos que estão nos ouvindo, né, nessa noite, nós temos que nos preparar. Jesus voltará a qualquer momento. Infelizmente, muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Mas eu espero ansioso por esse dia e que eu e os irmãos, né, estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Né? Amém, amém. Galera, acho que é isso daí, né? Deixa eu só falar mais uma Beleza. coisa. Fala ainda. Só falar mais uma coisa. Fala. Eu creio que o anseio do Senhor é que todos morram pelo Evangelho. Que todos tenham fome e sede de justiça. Fome de um Cristo que virá. Amém. E o meu anseio é o mesmo que o do Senhor. Eu creio que o nosso dever, como filhos que não comem papa, comem comida sólida da parte de Deus, é que tenham mais pessoas com fome e sede de justiça. E que anseiam pelo Evangelho genuíno. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Obrigado. Amém. Bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Irmão Zé, quer falar alguma coisa para finalizar? Eu quero agradecer, né? Quero agradecer os irmãos. Eu quero agradecer a Deus por ter me trago para Chapecó e ter conhecido vocês. Né? Amém. Ter me levado até a igreja do Maria Gorete. Para encerrar, eu andei alguns meses aqui em Chapecó procurando lugar para me congregar. Uma casa para me morar. Né? E quando eu entrei na igreja ali, Deus preparou tudo, né? Eu me senti muito à vontade. E principalmente, eu quero agradecer a confiança dos irmãos, né? O nosso pastor está nos ouvindo? Vai nos ouvir? Vai? Eu quero agradecer o pastor Brendo, né? Pela confiança, ele, o irmão Oséias, né? Depositar em mim. Amém. Eu quero agradecer muito. Deus abençoe sua vida, pastor, né? Pode contar comigo para o que der e vier, precisou de mim. É só chamar o irmão Marcelo aqui. É brincadeira. Precisar de mim, eu vou estar sempre às ordens dos irmãos. Tá? Amém. Amém. Irmão Zé é um exemplo para nós lá na congregação também. Tem trabalhado, tem feito. E, assim, com os teus testemunhos, palavras, você cantando também, a gente vê Deus trabalhando na tua vida. Amém. E continue assim, que tenho certeza que Deus tem mais e mais e mais para ti. Amém. E é isso daí, né? Amém. Eric, obrigado por ter vindo. Fechou? Zés, muito obrigado por ter vindo. Amém. A gente fica mais um podcast e a gente fica feliz pelo que Deus tem falado com a gente, tem direcionado a gente. A gente agradece vocês pela confiança de estar aqui, de ter acreditado no projeto em primeiro lugar também. É um negócio assim,
A gente tá começando ainda nosso podcast, nosso canal no YouTube, né? Mas isso tudo é muito importante pra gente continuar. Eu tenho certeza também que Deus faz isso, Deus coloca as pessoas certas também no nosso lado para estar ajudando, para estar vindo também aqui. E a gente fica feliz por isso. A gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho, sabe, no caminho correto mesmo. A gente não está querendo se aparecer, querendo se mostrar, né? Porque senão realmente a gente ia estar fazendo outra coisa. Se a gente quisesse fazer isso daí. Mas a gente realmente está aqui para fazer algo a mais, algo diferente. E assim, eu não veio ao caso, mas há 2 anos atrás eu não imaginava estar aqui. Sabe? Não me imaginava mesmo. Eu era tímido, era envergonhado. Quando a gente começou o podcast, nossa, eu nem falava. Eu ficava perto das câmeras e nem falava, não quero saber disso. Mas o que Deus tem feito, sabe, na minha vida, assim, que eu vejo que não sou eu, sabe? Não sou eu. Eu tenho ainda muitas falhas, muitas coisas, problemas de comunicação. Mas, tipo, o que Deus fez na minha vida, através desse podcast, é algo, sabe, sensacional, assim, que eu não nem imaginava que ia fazer, que eu tô fazendo, que eu tô falando. E eu sou totalmente grato a Deus e a todo mundo que vem aqui. E é isso aí, galera. Amém. É isso aí. E vocês que assistiram até agora, hein, pessoal? Não quer falar alguma coisa? Não? Tu quer falar alguma coisa? E vocês, então, pessoal, que assistiu até agora esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores também, que têm nos ajudado, que a gente tem conta para pagar aqui no canal, a gente tem câmera para pagar, a gente tem muita coisa para fazer ainda também aqui no canal, então a gente acaba precisando de dinheiro, né? Para estar sobrevivendo, para estar abrindo aqui toda vez. E eu quero agradecer a todos vocês que estão orando por nós, quero agradecer principalmente a Deus por estar dando essa oportunidade para a gente estar falando o nome dele aqui no YouTube. E é isso aí, pessoal. Lembrem, vivam uma vida de submissão com o Senhor. Deus abençoe. E siga Jesus.